Oi, pessoal. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o tema da aula de vocês hoje, viu? O tema da aula de vocês é interpretação de gráficos e tabelas. Aí aqui a gente tem a habilidade da aula, que é interpretar e resolver situações que envolvam dados de pesquisa sobre contextos ambientais, sustentabilidade, trânsito, consumo responsável, entre outros, apresentadas pela mídia em tabelas e em diferentes tipos de gráficos, e redigir textos escritos com o objetivo de sintetizar conclusões. Então, a gente tem aqui como primeira atividade o seguinte: relata aqui na primeira questão que durante a campanha de vacinação contra a gripe aplicada em idosos a partir de 60 anos, o posto de saúde de uma cidade faz um controle para saber quantas pessoas foram vacinadas. A tabela a seguir mostra o controle realizado nos últimos 4 anos. Então, vamos observar bem aqui a tabela, ó. E aqui a gente vai ter os seguintes dados, ó. No ano de 2015, foram vacinados, ó, 115 homens e 274 mulheres. No ano de 2016, foram vacinados 126 homens e 226 mulheres. No ano de 2017, foram vacinados, ó, 110 homens e 204 mulheres. E no ano de 2018 foram vacinados 123 homens e 241 mulheres. Então, diz aqui, pergunta o seguinte, ó: em que ano foi vacinado o maior número de idosos? Então, tem as alternativas aqui para você marcar. Então, para você saber em qual ano foi vacinado o maior número de idosos, você vai ter que fazer adições. Você vai adicionar, ó, no ano de 2015, o número de homens mais o número de mulheres que foram vacinados. Faça a continha. No ano de 2016, da mesma forma. No ano de 2017 também, no ano de 2018. No final, você vai comparar os resultados e observar em que ano foi vacinado o maior número de idosos. Então, essa é uma dica para responder a primeira questão. Vamos aqui para a segunda. A segunda questão diz que uma pesquisa de opinião foi realizada para avaliar os níveis de audiência de alguns canais de televisão entre 20 horas e 21 horas durante uma determinada noite. Os resultados obtidos estão representados no gráfico abaixo. Então, pergunta o seguinte, ó: o número de residências atingidas nessa pesquisa foi aproximadamente de... Então, para você saber o número de residência, você vai fazer uma adição, também baseada aqui no que você está vendo aqui no gráfico, tá certo? A terceira questão diz assim, ó: qual o tempo de decomposição dos materiais? A tabela abaixo apresenta o tempo de alguns tipos de materiais, que alguns tipos de materiais levam para se decompor no meio ambiente. Então, vamos ver aqui, ó, a decomposição de alguns materiais. Observe bem aqui a tabela. Então, aqui a gente tem o seguinte, ó. A gente tem que o papel, ele leva o quê? De 3 a 6 meses. Panos, por exemplo, leva de 6 meses a 1 ano. Filtro de cigarro leva mais de 5 anos para se decompor no meio ambiente. Madeira pintada, mais de 13 anos. Nylon, mais de 20 anos. Metal, mais de 100 anos. Alumínio, mais de 200 anos. Plástico, mais de 400 anos. Vidro, mais de 1000 anos. E borracha, o tempo de decomposição é indeterminado. Então, vamos aqui à pergunta. A pergunta é o seguinte, ó: qual é o produto que leva de 6 meses a 1 ano para se decompor no meio ambiente? Então, você observa lá a tabela e vai marcar a alternativa correta. Fazendo aqui a leitura da tabela, você vai identificar qual é esse material,
que leva esse tempo de 6 meses a um ano para se decompor no meio ambiente. Então, essa é a nossa atividade de hoje. Boa sorte a todos!